Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfanegros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O senhor Dursley era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que facilitava seu passatempo preferido de espiar os vizinhos por cima da cerca. Os Dursley tinham um filhinho chamado Duda e tudo o que queriam, mas também um segredo. E seu pior pesadelo era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfanegros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O senhor Dursley era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que facilitava seu passatempo preferido de espiar os vizinhos por cima da cerca. Os Dursley tinham um filhinho chamado Duda e tudo o que queriam, mas também um segredo. E seu pior pesadelo era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas na realidade a senhora Dursley negava sua existência, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido com os Dursley. Sabiam que os Potter tinham um filhinho, mas nunca o tinham visto. Quando acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que se passa a nossa história, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer. O Sr. Dursley cantarolava, ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley lutava alegremente para deixar Duda aos berros na cadeirinha. Nenhum deles separou em uma coruja que passou, batendo as asas pela janela. Foi às 8h30, na esquina da rua, que o Sr. Dursley notou o primeiro indício que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Deve ter sido efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ao parar no costumeiro engarrafamento, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se veem nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Seu olhar recaiu sobre alguns deles e irritou-se, percebendo que nem eram jovens. Ora, aquele homem deve ser mais velho do que eu e usa uma capa verde esmeralda. Que petulância! Chegando no trabalho, sempre sentava de costas para a janela em seu escritório, no nono andar. Se não o fizesse, talvez avistasse as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas na rua as vissem, elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. Na hora do almoço, pensou em esticar as pernas. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar, o deixavam nervoso. Foi na volta, levando uma grande rosquinha, que ouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter. É verdade, foi o que eu ouvi. É o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. Um medo invadiu-o. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, agarrou o telefone, quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Alisou os bigodes, pensando. Não, estou agindo como idiota. Potter não é um nome tão fora do comum assim. Tenho certeza de que há muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry.
Pensando bem, nem sequer tenho certeza de que meu sobrinho tem o nome de Harry. Talvez seja Ernesto ou Eduardo. Estava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe. A mulher estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecida por ter sido quase jogada ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso, e ela disse: Não precisa pedir desculpa, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas deveriam estar comemorando um dia tão feliz. E a velha abraçou o Sr. Dursley. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por uma completa estranha, e também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Abalado, partiu para casa. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato, o mesmo listrado que notara aquela manhã, agora sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo, as marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! O gato nem se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso é comportamento normal de um gato? Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A senhora Dursley contou-lhe durante o jantar. Essa senhora do lado com uma filha tão problemática. Ah, hoje Duda aprendeu uma nova palavra. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje, voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. E agora, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas hoje à noite, Betina? Bom, linda, não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano, mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país, corujas voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo lado e um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala. Petúnia, querida. Uma notícia engraçada. Corujas, estrelas cadentes e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Bem, pensei, talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal da sua irmã. A Sra. Dursley engasgou com o chá. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar se quer saber. Sr. Dursley foi até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se transparecesse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele não aguentaria. Os Dursley se deitaram. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem. Sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente de sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. Como estava enganado. O gato no muro continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulharam no alto. Um homem apareceu na esquina que o gato vigiava. Apareceu tão subitamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado da barba e dos cabelos, suficientemente longos para prender no cinto.
Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes, por trás dos óculos e seu nariz muito comprido e torto. Seu nome era Alvo Dumbledore. Apalpava a capa procurando alguma coisa, mas tinha consciência de que estava sendo vigiado porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fixá-lo da outra ponta da rua. Deu uma risadinha e murmurou: Pois bem, eu deveria ter imaginado. Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro. Ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião da rua mais próxima apagou-se. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. E seguiu assim até que as únicas luzes acesas na rua toda eram dois pontinhos ao longe, os olhos do gato que o vigiava. Dumbledore saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato, e dirigiu-se a ele. Imaginei que iria encontrar a senhora aqui, professora Minerva. Virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lentes quadradas exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia irritada. E como soube que era eu? Bem, minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. Senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado no muro de pedra. O dia todo. Isso enquanto poderia estar comemorando? Eu devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui. Assim, vi que todos estavam comemorando. Era de esperar que fosse um pouco mais cauteloso. Mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Ela indicou com a cabeça as salas escuras dos Dursley. Eu ouvi bandos de coruja, estrela cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Você não pode culpá-los. Temos tido muito pouco a comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso. Mas não é a razão para perdermos a cabeça. Imagine, no próprio dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Mas, minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem. Há quanto venho tentado convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu? Voldemort. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer. Sei que não vê, mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem Voldemort tem medo. As corujas não são de nada comparado aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Porque ele foi embora? Que finalmente o deteve? Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. O que estão dizendo é que na noite passada Voldemort apareceu em Grot Hollow e foi procurar os Potters. Boato de que Lilian e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. Lilian e Tiago? Não quero acreditar. Eu sei, eu sei. Disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu. Ninguém sabe por que e nem como, mas estão dizendo que na hora não pôde matar Harry Potter
Por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça. Sério. Pois de todas as pessoas que ele matou, não conseguiu matar um garotinho. É simplesmente espantoso. Mas, por Deus, como que Harry sobreviveu? Mas por enquanto, só podemos imaginar. Talvez nunca cheguemos a saber. Dumbledore tirava um relógio de ouro do bolso. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque em seguida disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui? Foi. E suponho que não vai me dizer porque está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Dumbledore, você não pode. Estive observando o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos capazes. E tem um filho, viu dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui? Por enquanto, é o melhor lugar para ele. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Francamente, Dumbledore, essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vamos escrever um livro sobre Harry. Todas as crianças do nosso mundo vão saber o seu nome. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Ser famoso antes mesmo de saber andar e falar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe disso tudo? Você está certa, é claro. Mas como que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Hagrid, vá trazê-lo. Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu. E uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que montava ao lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem. Emaranhado de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Finalmente. Porventura, houve algum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que dormia sono solto. Sob uma mecha de cabelo muito negro, caída sobre a testa, eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que... Ele ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que eu pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Eu tenho uma acima do joelho. E ela é um mapa perfeito no metrô de Londres. Bem, me dê ele aqui. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid, que sem aviso soltou um uivo como de um cachorro ferido. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, mas não, não consigo suportar. Lilian e Thiago mortos? E o coitadinho do Harry tem que viver com esses trouxas? Muito triste, mas controle-se, Hagrid, ou vamos descobrir. Sussurrou a professora, enquanto Dumbledore depositava Harry devagarinho no batente,
tirou uma carta da capa e voltou-se aos dois. Durante 1 minuto inteiro, os três ficaram parados, olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid se sacudiram. Os olhos de professora Minerva piscaram loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido. Bem, acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. É? Boa noite, professora Minerva, professor Dumbledore. Nos veremos em breve. É o que eu espero, professora Minerva. Com um aceno de cabeça, Dumbledore desceu a rua. Na esquina, parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões. Mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número 4. Boa sorte, Harry. Girou nos calcanhares e, com um movimento da capa, desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas sobre o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Continuava a dormir sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley ao abrir a porta, nem que passaria as próximas semanas levando beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que neste mesmo instante haviam pessoas reunindo em segredo em todo o país, que erguiam os copos e gritavam: Viva Harry Potter, filho do